Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para Cá dos Montes. Hoje temos mais uma vez uma edição especial. Boa noite, Luís. Uma edição literária. Sim, mais uma. E especial. E especial. E especial. Sempre especial, é sempre. Especial é sempre. Hoje vamos voltar a ter connosco... Damos dinheiro pelas vezes que nós dissemos que é especial. Não sei, mas... Vamos tentar. Mas continua a ser especial. Continua a ser especial, portanto, e hoje é mesmo particularmente especial porque vamos ter aquilo que nós gostamos, uma história para contar. Alguém gosta de contar histórias. Ana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Obrigada eu, boa noite. A Ana está prestes a lançar o seu 5º livro. Nós vamos falar com ela sobre o lançamento que vai acontecer no próximo domingo, para o qual ficam já todos convidados, não é? Exatamente, todos convidados, a não perder. Exatamente, no Museu da Vila Velha. Às 17h30. E os motivos pelos quais deve estar no Museu da Vila Velha no próximo domingo às 17h30 é o que vamos descobrir já a seguir. Por isso venha daí. Ana de Carvalho é natural de Ribeira de Pena e formada em contabilidade. É na escrita que se distingue. Define-se como sonhadora e escrever é libertar os sonhos que nela vivem. No próximo domingo apresenta no Museu da Vila Velha, em Vila Real, o seu novo livro, Em Busca de Justiça. O 5º de uma série de livros com várias temáticas. Hoje é a nossa convidada e uma vez mais bem-vinda. Desde 2018 que não publicava. Porquê agora? Assim, é verdade, desde 2018 que não publicava, porque também a situação do Covid, sinceramente também havia muitas coisas a acontecer, mesmo a nível familiar, e não estava muito focada na escrita. Finalmente decidi continuar o meu sonho, que é escrever livros, não é? E surgiu este 5º livro, surgiu muito rapidamente, foi escrito num mês e meio, mais ou menos, só para terem noção, e pronto, achei que era a altura certa de regressar aos livros. Disse com um mês e meio, isso em relação aos anteriores... significa que os anteriores estavam a demorar um bocadinho mais, era isso? Sim. Quanto tempo mais ou menos é que demora? Isto não tem nada a ver com a entrevista, mas agora ocorreu-me. Quanto tempo é que normalmente se demora a escrever um livro destes? Este foi um mês e meio, mas os outros? É assim, isso depende muito da vontade, não é? Eu estava cheia de vontade desta vez. Desta vez eu estava mesmo com ânsia de escrever, e às vezes quando temos algo que nos motiva a escrever, isso faz-nos correr atrás e então as coisas aparecem com mais naturalidade, e foi o caso deste livro, que houve um motivo, uma estrelinha que me mandou continuar a escrever e eu fiz-lhe a vontade. Correndo o risco da Ana me dizer que não, eu vou-lhe perguntar se nos pode revelar qual foi esse motivo. Foi a morte do meu pai. E okay. O meu pai tinha muito orgulho, embora nunca me o tivesse dito diretamente a mim, mas tinha muito orgulho em eu escrever livros, e cada vez que eu fazia uma apresentação para ele era algo extraordinário, e então eu senti que lhe devia isto. Por isso é que este livro também tem uma dedicatória ao meu pai, a estrelinha que está a guiar por mim, que está lá no céu a guiar a minha vida, e por isso foi ele que me deu força para eu escrever este livro tão rapidamente. E que no domingo certamente estará consigo no Museu da Vila Velha. Ana, o que é que nós podemos desvendar sobre este livro, para não contarmos já a história toda? Este livro é a vida em si. O que eu pretendo com os meus livros é simplesmente mostrar o que acontece na vida real, e eu acho que nos meus livros, e o que faz com que muitas pessoas se identifiquem com os meus livros, é que toda a gente tem alguém na família que passa por aquela situação, que vive aquela complicação, uma doença, uma pessoa aventureira, uma pessoa que quer fazer justiça, que vai em busca de justiça contra tudo e contra todos, e depois tenta também mostrar que às vezes aquilo que parece óbvio e que a gente julga saber, às vezes não passa de uma mera especulação, e afinal nem há
pessoas que são 100% inocentes, nem pessoas que são 100% culpadas numa história, e este livro é a prova de que às vezes uma conversa mal resolvida, uma conversa que não se tenha, pode levar a um enredo enorme, que é este livro todo, que no fundo passa por uma situação que não foi resolvida há muitos anos atrás e que leva a este em busca de justiça. Muito bem. A sinopse questiona se há lugar para segundas oportunidades e para o perdão. O enredo acaba por responder a esta pergunta. Qual é que era a mensagem que queria passar com este romance? Que mensagem que eu queria? É, sobretudo, que as pessoas que realmente devem buscar a verdade. A Mara busca a verdade, acaba por encontrar a verdade, e depois vamos saber se há lugar ou não para segundas oportunidades, não é? Para perdoar. A verdade não dói muitas vezes. A verdade pode doer. Não é preferível, por isso, deixá-la escondida? Eu acho que não. Eu acho que nós devemos sempre saber a verdade. Depois, compete-nos a nós saber dosear e saber escolher as pessoas certas para estarem ao nosso lado, para tentarem que a dor não seja tão forte, mas acho que a verdade acima de tudo, doa a quem doer. É um livro com um final feliz? Assim, não era para ser. Este livro, curiosamente, foi o único livro que eu alterei o final. Só que eu achei que já havia tanto um enredo tão negativo, que aquela miúda já tinha perdido tanta coisa, que a miúda, que já era mulher, não é? E eu achei que ela já tinha perdido tanto que eu alterei o final. Por isso, sim, tem um final feliz. Mas por acaso, de todos os livros, falando nos romances, não é? Em que eu não alterei uma vírgula daquilo que idealizei do livro, não alterei nada, rigorosamente nada. Este livro ia ter um final triste, mas depois fez-se luz e eu alterei o livro. Mas, Ana, a maior parte das coisas que nem sempre é possível nós na nossa vida, disse há pouco que gosta de escrever sobre as coisas reais que acontecem, não é? Nem sempre nós temos essa capacidade. Não acha que deu um reboçado à Mara ao alterar o final? Dei, se calhar dei, mas é verdade que também a vida não pode ser só feita de coisas más. Acho que todos nós temos direito, de vez em quando, a uma coisa boa, e realmente a Mara já tinha vivido uma vida tão difícil que acho que foi um reboçado merecido. Portanto, para que a lição de vida que ela tinha que levar deste enredo fosse efetiva, o final tinha que ser feliz, é isso? Sim, até porque eu acho que ela realmente, desde o início, que supostamente o final dela deveria ser basicamente este, não é? E então eu acho que fazia todo sentido ela ter um final feliz. Note-se, e para esclarecer, que nem eu nem a Ana lemos o livro. O livro está no Segredo dos Deuses. Só a Ana Carvalho é que leu o livro, portanto nem eu nem a Ana o lemos. Portanto, as perguntas que nós estamos a fazer são baseadas na informação que sabemos até agora, que é o sinopse. Portanto, estamos tanto a salivar como a malta que está em casa a ouvir a entrevista e que só tem uma hipótese, que é ir no domingo comprar o livro e assistir à apresentação. É também uma história em que os personagens mais fortes são mulheres. E que não é certamente por acaso, pois não? Não é por acaso. É assim, eu confesso que sou um bocadinho feminista. Confesso, é assim, eu acho que embora a gente viva num universo em que realmente os homens se sobrepõem um bocadinho à mulher na maior parte dos lugares, não é? Eu sou um bocadinho feminista, eu sou apologista de que as mulheres têm uma sensibilidade diferente dos homens e realmente as minhas personagens, mas não só neste livro, as minhas personagens são sempre, o foco é sempre a mulher. Ora, não é preciso ser feminista, porque os homens, de regra geral, têm uma sensibilidade como a de um calhau de xisto. Portanto, isso que diz é totalmente verdade. Contudo, apesar das personagens mais fortes do livro serem mulheres, nós não estamos aqui a contar histórias de heroínas. Estamos a contar histórias de uma vida real, o que significa que essa força está
nas mulheres comuns que todos nós conhecemos na nossa vida. Exatamente, É isso, não é? Exatamente, é isso, porque todas as histórias, é assim, o pai é uma personagem que acaba por não estar muito tempo na história, mas também era um excelente pai, por isso também dá o exemplo de que os pais também se podem aproximar dos filhos, e a Mara tinha uma ligação excelente com o pai, não é? Lamentavelmente perde o pai e depois fica mais ligada à mãe, mas é o que eu digo, o pai também acabava por ser um herói na vida dela, ela também o via como um herói na sua vida, por isso, mas claro, a mãe é que é a verdadeira lutadora na história, e a Mara. Confessando que também não tive a oportunidade de ler os livros anteriores, sendo que há ali dois que são particularidades, já vamos falar depois na segunda parte, esta natureza, ou esta influência um bocadinho mais feminista que tem, também se nota nos outros dois romances que escreveu. Sim, sim, são sempre histórias de mulheres, sim. Muito bem. A sua escrita neste romance é de uma descrição e atenção ao detalhe notáveis. Isso vem do facto da própria Ana ser observadora? Sim, eu sou muito observadora e isso é assim, eu gosto de escrever para o público e gosto que o público entenda aquilo que eu estou a escrever, que eu acho que grande parte dos escritores às vezes não tem em conta quem está do outro lado a ler o livro. Eu acho que um livro deve ser uma ferramenta, deve ser algo que nós utilizamos e que deve poder ser lido por uma pessoa de 13 anos e por uma pessoa de 80 anos exatamente da mesma forma. E acho que para um livro ser bom, não precisa utilizar palavras caras, não é? Isto brincando um bocadinho, mas acho que há pessoas que às vezes utilizam uma linguagem muito pesada para descrever situações que podem ser descritas de uma forma tão simples, que é a forma que nós falamos no nosso dia-a-dia. E a minha forma de escrever é essa, é escrever conforme vivo, simples. E observadora. E observadora, claro. O que é que lhe fascina, sendo observadora, o que é que lhe fascina, isto não leva a mal a maneira como vou perguntar isto, observar no mundo que a rodeia? Ora, como é que eu me sinto a observar? O que é que a faz... ser tão observadora? Sim, o que é que acha interessante nas pessoas com que, para olhar nas histórias que lhe contam, porque é que isso a fascina, porque é que sente, não queria dizer atração, mas porque é que gosta de... E depois acaba por transparecer para os livros. O que é que... Não sei se me estou a fazer expressar. É assim, está a querer dizer, olhando, sou observadora, sim, observo as pessoas. Sim, e como é que isso me influencia na minha forma de escrita. Obrigado, Ana. Pronto, é assim, é normal que a gente anda na rua, a gente ouve, eu tenho uma forma, eu gosto de escrever no silêncio. Mas uma situação, por exemplo, que no meu dia-a-dia que eu veja e que eu não gosto, se calhar eu vou retratar, se calhar numa personagem eu vou encaixar esse tipo de comportamento da pessoa, não é? Porque isto que se passa neste livro, se calhar realmente existe muitas situações e eu falo, há uma situação no hospital em que a mãe, pronto, que isso não é novidade, quem ler a sinopse vê que a mãe da Mara, que afinal não é mãe, não é? Que ela está no hospital e vão estar várias vezes nos hospitais, e uma coisa que eu falo neste livro é a maneira como os médicos tratam os pacientes. A forma carinhosa com que tratam as pessoas que lá estão, os utentes. Isso é uma experiência sua. E isso foi uma experiência que acompanhei os últimos meses de vida do meu pai no hospital. Foi uma coisa que eu reparava, quando ia todos os dias ao fim do dia visitá-lo, eu reparava a atenção que realmente elas tinham para com ele, a atenção que tinham para comigo, a forma como me explicavam as coisas, e às vezes nem toda a gente tem essa opinião, mas é assim, quem observa, quem é observadora, eu via que realmente havia ali preocupação, e por isso é que eu também, lá está, esta minha veia observadora, depois reflete-se. Podia dizer aqui, falar mal dos médicos, mas falei bem porque realmente foi aquilo que eu vivi.
foi a experiência que eu vivi, então falo bem dessa situação. E só por acaso, passa-se no Hospital de Vila Real. Muito bem. Já sabemos mais qualquer coisa do livro. Ana, acha que vê mais do que as outras pessoas? A mim disseram-me que sim. Eu fiquei curioso, por isso é que vou ter que ler o livro. Que vejo mais do que as outras pessoas. Sim, nessa atenção ao detalhe, àquilo que se passa à nossa volta, a maneira como me descreveram foi que a Ana conseguia ver as coisas simples e banais que às vezes nós todos deixamos passar. Sente isso? Os meus amigos dizem que sim, não sei se é por ser aquariana, que dizem que a gente divaga um bocadinho, que a gente divaga um bocadinho, vivemos uns anos assim à frente das outras pessoas, mas se calhar sim, eu vivo a minha vida de uma maneira muito simples, sem complicar e sou muito observadora, ando sempre à frente, quero sempre saber mais e se calhar a pessoa que disse isso, se calhar conhece-me relativamente bem e então sim, tem razão. Acho que às vezes vejo um bocadinho além de... Eu não sei se calhar vou dizer um disparate enorme, mas eu acho que ela também é aquariana. Então, se for... Acho que sim. Eu também sou já agora, por isso é que eu há bocado estava a achar piada ao que estava a dizer. Pronto. Então, nós os aquarianos acho que já vivemos os verdadeiros, porque depois há aqueles que são imitações. Sim, sim. Mas acho não que tem a ver com ser imitações. Tem a ver com os ascendentes que influenciam mais do que o próprio signo. Vá. Pronto. Vamos falar Mundo. Também é aquariana. Não. O resto do programa é só para aquarianos. Tchau. Pode sair. Mas qual é o dia que faz anos? 26. 26 de janeiro. De janeiro, prontos. Lá está, os aquarianos são... É dos puros, não é? É dos puros. Dos mais... Sim. Mas lá está, somos as pessoas que a gente... Está tudo a cair e a gente... Está tudo bem. Está... Não confere. Não, está. Não, no trabalho não, mas depois na vida, nessas coisas, é assim, eu acho que... Não és puro, portanto. Não é puro. Estavas a falar de mim? Estás redondamente enganada. Estou. Já estás. Sim. Completamente. Sim. O que a Ana disse é completamente verdade. Está bem. Vai passar isso escrito para eu pôr lá no quarto. Está bem. Não, é completamente verdade isso que está a dizer. Pode não parecer isso para as outras pessoas. Sim. Mas o que conta é o que vai cá dentro, não é o que anda na claro. É ou não é? Não, as pessoas avaliam muitas coisas pela capa, mas nem sempre a capa mostra o que está no interior. E agora que falou em capa, qual é o significado da capa? Do livro. Isto tudo para chegarem à capa. Não. foi mais ou menos, calhou. Prontos. A capa, digo já que quando olhei para esta capa, disse logo que tinha que ser esta capa, que é da nossa pintora, Maria Prosa. Uhum. E quando eu olhei para esta capa, faz todo o sentido e tinha que ser esta. A editora bateu o pé que tinha que ser outra e eu disse é esta e foi esta e pronto, quem manda sou eu e está feito. E então é assim, esta capa, porque é que esta capa tem muito significado? Porque, e depois quem ler a história, é uma maneira carinhosa que os pais tratavam a filha, Borboleta. A Mara era tratada como borboleta. Uhum. E em várias partes da história se fala no tema borboleta. E esta menina representa a Mara, que é um bocadinho, que é uma pessoa que está um bocadinho cega, não é? Por isso tem a vista tapada, que está um bocadinho, que não sabe o que é verdade, o que é mentira. E pronto, acho que tem tudo a ver com o interior. Quem ler depois o livro vai ver que realmente não podia ter uma capa que fizesse mais jus ao interior do livro, porque realmente é a capa perfeita. Se é que existe uma capa perfeita, esta é a capa perfeita para o meu livro. Como é que descobriu essa capa? Pediu à Maria Prosa para fazer ou ouviu num dos trabalhos que ela tenha feito? É assim, eu ouvi na página da Maria, que eu acompanho o trabalho da Maria já há muito tempo, e eu quando vi esta capa, eu pedi à Maria para ela me ceder, pedi à Maria para me ceder os direitos da capa, não é? E porque nós temos que ter uma declaração em como ela nos cede o direito da capa, pronto, ela passou uma declaração e curiosamente este livro, esta tela é a única tela que ela não vende.
porque também tem um simbolismo. Eu até nisso fui à frente, porque fui buscar uma tela que eu até pedi para ela no dia ter lá em exposição, porque acho que faz sentido, e porque é a única tela que ela não vende, porque é muito importante para ela. Ela também ainda não me explicou porquê, mas também um dia ainda vamos conversar sobre isso, porque é que esta capa é tão importante para ela. Se ela não lhe explicar, Ana, vamos convidá-la para o programa e vai ter que se desbocar aqui. Acho que sim, acho que sim. Este romance tem o prefácio da Mafalda Vaz de Carvalho. O que é que levou a escolher a Mafalda para fazer o prefácio do livro? É assim, eu gosto, em primeiro lugar, porque gosto muito da Mafalda. Em segundo lugar, porque foi a primeira opção que me veio à cabeça, confesso. Achei que este livro tinha que ser feito tudo com gentes da terra. E tinha que ser uma capa com gentes da terra, uma capa de uma mulher, tinha que ter o prefácio de uma mulher, e então escolhi a Mafalda, porque realmente foi sempre a minha primeira opção, era a Mafalda. Como é que ela achou o desafio? Ela partilhou? Ela ficou maravilhada. Ela nunca pensou receber uma proposta, ainda hoje me disse outra vez obrigada. Eu é que lhe tenho que agradecer a ela por ler um livro, não é? Para poder fazer um prefácio, mas ela ficou encantada porque nunca ninguém lhe tinha lançado um desafio destes, e ela está encantada com esta novidade para ela, que de certeza que daqui para a frente, qualquer dia, estou a fazer o prefácio de um livro dela, mas ela ficou mesmo muito contente, está a viver o sonho também. Ótimo, excelente. Ana, estamos a chegar ao final desta nossa primeira parte, mas antes de terminarmos temos aqui então um jogo para si. Uma palavra sobre Em Busca da Justiça. Interessante. Uma palavra sobre escrita. Sonho. Uma palavra sobre Ana de Carvalho. Inconformada. Uma palavra sobre Mara, a personagem principal. Lutadora. Uma palavra sobre livros. Conhecimento. E agora uma palavra para os seus leitores. Adoro-os. E uma palavra para quem ainda não decidiu ir à apresentação do livro. Ora, uma palavra? Vão. É isso mesmo, vão. A apresentação é no Museu da Vila Velha, no próximo domingo às 5h30, não foi? Exatamente. A Ana de Carvalho vai mostrar o seu 5º livro, Em Busca da Justiça. É o seu 3º romance. Exatamente. Estou a dizer bem, porque um deles não é romance, é uma história real, de vida real. E o convite está feito, mas antes disso, na segunda parte do nosso programa, temos mais a conhecer sobre a Ana. Portanto, é para ficar por esse lado. Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm. Somos cultura, somos Mostra de Teatro do Douro. Somos teatro, somos dança. Somos desporto, somos futsal, somos formação e somos intervenção social. Somos região, somos para cá dos montes. Somos a linha do Douro e somos a linha de Trás-os-Montes. Somos paixão, somos Douro, somos Trás-os-Montes e somos a Associação Valdouro. No seu IRS, de forma totalmente gratuita, apoie a Associação Valdouro inscrevendo o nosso número de contribuinte 508-615-747. Apoie a paixão pela região. Universidade FM. Mua! Estamos de regresso para a segunda parte do Para Cá dos Montes. Hoje estamos a falar com a Ana de Carvalho. Ela vai lançar o seu 5º livro, Em Busca da Justiça, já no próximo domingo, no Museu da Vila Velha, às 17h30. Um livro que fala sobre histórias que podiam acontecer a qualquer um de nós, muito normais, mas onde as personagens têm algo para nos ensinar, e foi isso que ouvimos nesta primeira parte. Nesta segunda parte vamos tentar conhecer um bocadinho mais sobre a autora. Nós já falamos um bocadinho sobre isto há pouco, mas eu vou voltar a insistir um bocadinho neste assunto. Quando nós estivemos a preparar a entrevista, alguém nos caracterizou o estilo de escrita da Ana como uma contadora de histórias, como alguém que conta histórias pelas quais às vezes nós passamos à frente na nossa vida e que não temos tempo de reparar. Acrescentando aquilo que também já falamos, de que a Ana é de facto muito observadora.
há pouco já nos foi dizendo que é assim que define o seu estilo de escrita. Portanto, todos os livros que publicou até agora estão neste registro. É assim, não é? Exatamente. Todos os livros que publiquei até agora, todas as personagens são personagens que podem ser as nossas irmãs, os nossos pais, podem ser a irmã rebelde, pode ser o pai controlador. Todas as minhas histórias são histórias que são tão sérias que podiam ser reais, como disse uma amiga minha. Gosto dessa, tão sérias que podiam ser reais. Gostei mesmo. Por acaso é assim que ela define, que as minhas histórias são tão sérias que podiam ser reais. E quando foi o Ódio de Morte, o anterior a Em Busca da Justiça, já tinha sido este estilo, ou seja, uma escrita realista, simples, direta, provavelmente dura também por ser direta. E que não tem um final feliz. O Ódio de Morte não sei se tem. Não tem? O Ódio de Morte não tem propriamente um final feliz para algumas personagens, mas para outras tem. Para quem sabe a verdade, tem um final feliz. Para quem não sabe a verdade, que isto dá aso é que possa haver uma segunda parte do Ódio de Morte, porque toda a gente que leu o livro me disse para eu escrever uma segunda parte, porque o final é muito imprevisível, muito mesmo. É um mistério, que ele é assim qualquer coisa que dá ali muito pano para mangas. Já pensou nisso? Já pensei. É assim, há uma coisa que é muito engraçada, que é um brasileiro que trabalhava num restaurante aqui em Vila Real, que ele nunca tinha lido um livro na vida dele. E então o senhor, que é o dono do restaurante, tinha comprado o meu último livro, O Ódio de Morte, e tinha-o lá no restaurante, e ele pediu para levar aquele livro para casa para ler. E um dia ele chegou ao pé de mim e disse assim: Ana, já acabei de ler o seu livro. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida. E eu fiquei assim muito, e eu disse: e então, Filipe, gostou? E ele: adorei, mas tem que ter continuação, tem que ter uma segunda parte. E quando já mais pessoas me tinham dito isso, e quando vejo uma pessoa que nunca tinha lido um livro e que fica logo com essa vontade de ter uma segunda parte, realmente fez-me pensar e repensar, e realmente se calhar vou ter que escrever uma segunda parte desse livro. Seria para quando mesmo? Pode ser para breve, não é? Porque assim, se já está feita a primeira parte, que era o mais difícil, agora é só dar continuidade à história. Na verdade, quando um escritor ouve alguém dizer que nunca leu na vida e a primeira coisa que lê é o seu livro, isso deve ser uma sensação brutal. Ai, para mim, naquele dia ganhei o dia. Foi assim uma sensação, eu saí de lá com o coração em pulgas, tipo, como é que é possível? O primeiro livro, e depois não é comparável, o que não é comparável, não é? Mas a seguir, o segundo livro que ele ia ler é o Ensaio sobre a Cegueira. Puxa! Por isso, a minha responsabilidade ficou assim muito ui, nem quero saber o que é que ele me vai dizer desse quando eu encontrar. Não, esse... Bom, seguimos. Ainda bem que ele começou pelo meu, que assim foi mais simpático. Não, é que é completamente antagónico, não é? A maneira como o Saramago escreve é... Exatamente, mas é assim, ainda bem que ele começou pelo meu, que assim não tinha termo de comparação, e disse que o meu foi muito bom. Prontos. Não, eu acho que não é isso, Ana. Eu acho que ninguém consegue... Bem, não é melhor dizer o que eu ia dizer. Eu não consegui, eu não gostei nada. Tive que ler por obrigação. Ele disse-me que estava a ler, também não me deu o feedback se chegou ao fim ou não, ou se parou pelo caminho. Prontos, não sei. É uma possibilidade. Ana, das suas 5 publicações, uma delas é um conto infantil. Como é que foi essa experiência? Essa experiência foi muito gratificante para mim. Esse livro, é assim, em primeiro lugar, eu acho que há muito poucas pessoas a lançar livros infantis. E acho que as nossas crianças têm muita pouca opção de leitura. E aquilo que eu via para leitura infantil é tudo muito... Os livros são muito... Existe muita violência. Aliás, como nos desenhos animados, como em tudo, não é? Os miúdos são rodeados de violência na escola, em todo lado. E eu, naquela altura, quando escrevi esse 7 dias, 7 contos, foi para o meu filho. Que era uma criança, na altura, que estava na fase de lhe contar histórias, e eu escrevi esse livro
porque queria-lhe dar histórias saudáveis, histórias que ele aprendesse alguma coisa e de alguma forma contrariar o óbvio. Lá está, essa minha faceta de que deixo o mundo um bocadinho cor-de-rosa e que acho que sempre que a gente pode fazer a diferença tentando escrever de uma forma diferente. E esse 7 dias, 7 contos é exatamente isso, é um retrato de histórias que são tão simples, tão inocentes, mas que no fundo trazem uma moral, que acho que é muito importante os livros trazerem uma moral para quem está a ouvir a história, e esse livro tem uma moral, e é importante nós chegarmos ao fim e perguntar à criança: o que é que tu aprendeste com esta história? E a criança saber o que é que se pode aprender com aquela história, quando na maior parte dos livros chega-se ao fim e não, resumindo, Não dá nada. não dá nada. Prontos, o meu dá qualquer coisa. Fixe. Não pensou nunca repetir a experiência? Talvez um dia possa escrever outro infantil, para outras idades, talvez, mas talvez possa escrever um novo livro infantil, até porque há aí muitos concursos e agora começa a haver as editoras estão a voltar a querer publicar muitas histórias infantis, e são as histórias mais fáceis de criar. É assim, quem cria um romance em que tem que colocar personagens, histórias infantis, é aquilo mais fácil de criar. Por isso, para quem quiser fazer um livro simples, é escrever contos infantis. Mas gosta mais de romance ou de... É assim, eu nunca me quis rotular. Neste momento há 3-1. Pois, eu nunca quis rotular, mas neste momento confesso que estou mais virada para os romances, se bem que o Ódio de Morte tem uma vertente porque há uma morte em que todos podem ser culpados, não é? Há como é que eu ia dizer? Suspeitos. Todos são suspeitos, não é? E por isso já tem uma vertente mais policial que é um bocadinho diferente de todos, quer deste aqui, Em Busca de Justiça, quer do O Destino Assim o Quis. Depois houve um outro livro que é sobre uma situação real da Nica Joaninha. Sim. Como é que foi escrever sobre ela? Foi muito difícil. Foi o livro mais difícil de escrever. É assim, é um livro solidário em que o valor das vendas reverteram para os tratamentos da criança, mas eu cada vez que falava com os pais da criança, linguagem médica não é propriamente o meu forte, não é? Eles utilizavam termos que eu nunca ouvi falar na minha vida, que eu tinha que pesquisar, tive que fazer trabalhos de pesquisa imensos que me ocuparam horas e horas e horas de pesquisa, porque eu fazia questão de, cada vez que utilizavam uma tal palavra cara, não é? Aquelas palavras médicas, eu fazia questão depois de dizer o significado em palavras normais que eu entendia e que partia do pressuposto que as outras pessoas iam entender. Eu fiz esse trabalho de casa de mostrar uma forma simples o que é que aquela doença consistia, ou o que é que aquele tratamento consistia, não é? Porque eu atirar para lá uma palavra e as pessoas ficarem a pensar assim: e o que é isso? Acho que não fazia sentido, eu como leitora não ia gostar. Claro. E então eu, como coloco-me sempre no lugar do leitor, eu vi que realmente não fazia sentido não explicar às pessoas. Então é um livro de muito trabalho, muita pesquisa, muito detalhe, mas que no fim valeu a pena. Portanto, Ana, no fundo, tentou desconstruir um bocadinho o jargão médico para... Até porque a situação da Joaninha foi acompanhada e é acompanhada por muita gente aqui na cidade, não é? Sim, sim, mas muita gente, lá está, só quando leram o livro é que conseguiram entender o que é que realmente a Joaninha tinha, porque é muito difícil, sabemos perfeitamente, a gente quando vai buscar resultados de exames, a gente olha para aquilo e não percebemos nada do que lá está, não é? Temos que ir sempre ao médico: olha, por favor, traduza-me isto para português, agora em português, faz favor, porque a gente não consegue realmente entender. E eu nunca na vida, se há coisa que eu nunca vou fazer, é escrever algo que eu não entendo, porque se eu não entendo, os outros também não vão ter capacidade de entender. E eu não escrevi aquele livro para médicos, eu escrevi para as pessoas que gostam da Joaninha e que queriam saber o que é que se passava com a Joaninha.
Ana, são já 3 romances, já nos disse que neste momento é aquilo com que se identifica, é escrever romances. Destes 3 que fez, portanto, Em Busca da Justiça, Ódio de Morte e O Destino Assim o Quis, não é? Qual dos 3 é que gostou mais de fazer? Assim, Isto é como pedir a um pai para escolher o melhor das suas crianças. exatamente, para escolher, isto realmente é uma posição ingrata. É claro que o último é sempre o melhor, Claro. não é? Eu tenho que dizer que o último é sempre o melhor. Não é? Mas por isso é que nós perguntamos qual gostou. É assim, eu gosto muito deste, gosto mesmo muito deste, e acho que a história realmente é uma história incrível, mas continuo a gostar muito do Ódio de Morte. Pelo enredo em si, e às vezes eu própria digo assim, como é que conseguiste imaginar essa história, como é que a tua imaginação conseguiu ir tão além. O Ódio de Morte também me vai marcar para sempre. Parece-me que a questão da sequela é capaz de ir acontecer mesmo. Se tem realmente essa predileção, mais tarde ou mais cedo vai acabar por fazer. Ana só começou a publicar em 2014, apesar de já ter começado a escrever muito nova. O que é que fez o clique? Assim, eu na escola eu já escrevia muito. Eu na escola, no secundário, já escrevia muito poesia. Aliás, eu era muito boa aluna por causa dos desenhos, porque eu também desenho, embora agora não desenho. Mas eu tinha, desde a escola, do secundário, que eu tinha muito jeito para escrever e pronto, eu dizia na brincadeira, um dia vou escrever um livro, um dia vou escrever. Só que é assim, a Ribeira de Pena é um meio pequeno. É um bocado difícil. Agora já começam a sair de lá alguns escritores, mas naquela altura, há uns anos, valentes atrás, não é? Não era fácil agora vou editar um livro, que ele chamava-me doida, no mínimo. Então, é assim, mas esta história do O Destino Assim o Quis, eu já tenho esta história há muitos anos, e não alterei uma vírgula. Isto já foi uma criação minha em adolescente. Só que, lá está, papéis, escrevi em papéis. O meu problema com papéis é enorme, então eu perdi os papéis. Tinha que começar outra vez tudo de novo. E só quando comecei, só na altura em que comecei a escrever diretamente no computador, é que disse, isto vai andar. E pronto, e andou. E foi nessa altura que ganhei coragem. Também a confiança é diferente, a maturidade é diferente. Eu, se calhar, com 20 anos, se calhar não estava preparada para levar um não de uma editora, ou se calhar não estava preparada para as críticas das pessoas. Eu acho que tudo tem que ser no seu timing. Acho Claro. que nós temos que crescer primeiro, sentirmos-nos bem, confiantes, e acho que depois é que faz sentido a gente arriscar. E depois, se o feedback não for positivo, paciência, não gostou, temos pena, há de haver quem goste, e agora lido muito bem com essa situação. Quem é que conhece melhor diz que há uma Ana de Carvalho antes e depois do seu primeiro livro. Concorda? Quem é que disse isso? É assim, não sei, talvez, se calhar como eu digo que escrever é libertar os sentimentos que vivem em mim, se calhar a Ana depois de começar a escrever, se calhar começou a ser mais observadora, se calhar começou a preocupar-se mais com as causas sociais, se calhar o ter escrito o livro da Joaninha, se calhar fez-me ver o mundo de uma outra maneira, se calhar o chegar a casa e ter um filho saudável e depois preocupar-me com uma coisa banal e depois ver os pais que tentam levar a vida a sorrir e eu às vezes com uma coisa de nada já está preocupada, se calhar existe, mas é assim, mas eu acho que não existe uma Ana antes de escrever e depois de escrever. Eu acho que existe uma Ana que chega a uma certa altura, cresce, toma... Uma evolução. Exatamente, uma evolução e que tenha sido, olha, espero bem que a escrita me tenha posto melhor, essa pessoa que disse isso, espero bem que tenha melhorado, tenha uma versão Ana de Carvalho upgrade. Essa versão diz também que é uma pessoa de causas, completamente livre e autêntica, um espírito livre. Concorda? Completamente. Então se calhar temos aqui o motivo pelo qual há uma Ana antes e depois. A Ana de Carvalho é uma pessoa realmente livre e uma pessoa de causas
vivo de causas, e naquilo que eu puder lutar e naquilo que puder contribuir para que ajude alguém, ou uma pessoa, ou uma entidade, ou seja o que for, a crescer, a ser melhor, as pessoas podem contar sempre comigo. Estas características que acabamos de referir são transportadas para a sua escrita? Talvez, é assim, na minha escrita há coisas, é assim, eu na minha vida em concreto, eu não tenho episódios maus, eu não vivi o que estas personagens, grande parte destas personagens vivem, não é? No primeiro livro, O Destino Assim o Quis, a menina é uma menina rebelde, é uma menina que contrariava o pai. Eu também era assim um bocadinho, também era um bocado rebelde, também fazia assim um bocado das minhas coisas, não é? Assim à socapa dos pais. Sim, mas retrata esta minha maneira de viver a vida, sim, a minha forma de ser livre. Por isso é que os personagens são tão fortes, talvez porque eu seja uma pessoa forte também, que me vejo como uma mulher forte, e talvez isso se reflita depois nas personagens que eu coloco nos livros, porque são sempre personagens fortes e marcantes. Ana, o que é que dizem os seus leitores? O que é que lhe dizem os seus leitores? Parecia o Daniel Oliveira agora. O que dizem os olhos. Já lá vamos, não é bem assim, mas está aqui uma parecida. Não, os meus leitores, é assim, o feedback tem sido sempre muito positivo. Não tenho até hoje alguém que me tenha dito que não tenha gostado dos meus livros. Por isso o feedback é positivo. Agora, as pessoas também podem estar a ser simpáticas, não sei, mas até agora o feedback tem sido sempre muito positivo. Tenho sido muito acarinhada pelas pessoas, tenho feito apresentações em vários lugares, vou começar aqui no Museu da Vila Velha, mas já tenho marcação feita também para a Ribeira de Pena para dia 20, e vão começar a surgir agora convites para ir a vários locais, e é o que eu digo, tenho um leque de pessoas que seguem o meu trabalho, que me encomendam muito livros também online, porque querem autografados, então é assim, tenho tido um feedback muito positivo, não me posso queixar. Há pouco contou-nos a história daquele jovem que leu pela primeira vez um livro seu. É de certeza uma coisa muito boa, mas qual foi a melhor coisa que provavelmente lhe disseram sobre o que escreve? Que os meus livros transmitem sensibilidade, que se revêem neles, porque há pessoas que realmente já se identificaram com algumas das personagens dos meus livros e foram ter comigo e disseram isso, e para mim isso é reconfortante, saber que alguém leu um livro meu e que se reveu naquela personagem, não é? E que ajudou de alguma maneira a ultrapassar também alguma situação de perda ou assim, isso, acho que isso é o mais gratificante, é a gente sentir que, e depois é assim, eu acho que a gente acabamos por estar, a pessoa demora 2 horas, 3 horas a ler o livro, acaba por ser a companhia daquela pessoa durante aquelas 2 ou 3 horas, e acho que isso, só por isso já vale a pena. Já disse há pouco, mas nós também já alguém nos tinha dito que também escreve poesia. Para quando é que vamos ver poesia publicada? Ainda hoje falei com a Mafalda sobre isso, que eu estava-lhe a dizer que faltava-me escrever poesia, porque eu gosto de ser versátil, a menina versátil, não é? Que me faltava escrever um livro sobre poesia. E eu escrevo tanta poesia, e realmente quem acompanha as minhas redes sociais vê que eu passo a vida a publicar poesia, não é? Tempos em tempos lá estou eu a fazer um poema, e basta que agora até fui convidada para participar na Chiado Books, na antologia de poesia, em que o tema é a saudade, e eu participei com um poema e fui selecionada, por isso em breve também vou ter mais um poema meu numa antologia da Chiado Books, e fico também contente porque é sinal que os meus poemas também têm valor, e quem sabe um dia, já tenho tantos, é só juntar e mandar fazer o livro. Juntar e mandar fazer o print. É. A Ana estava a dizer que é uma mulher versátil, curiosamente era isso que eu tinha escrito aqui a seguir. Eu leio pensamentos, Luís. Ótimo.
E por isso perguntava-lhe que, além da escrita, já experimentou teatro e cinema. Que experiência é que faz que balança que faz destas experiências? Ai, extraordinária. É assim, o teatro espero voltar em breve, porque amo teatro, amo pisar o palco, amo vestir personagens, lá está. Fazer de conta, o fazer de conta é tão bom, a gente pode sair da nossa personagem e encarar outra personagem, acho tão bom, por isso é que é tão bom criar histórias, pessoas, isto é tudo muito bonito. E então teatro espero voltar em breve, na próxima peça já espero estar disponível, porque eu realmente andei assim um bocado ocupada e o teletrabalho também ocupa muito tempo, a gente acabava por não ter horários, mas espero voltar ao teatro em breve. A participação no filme foi assim uma coisa do acaso, apareceu por acaso, porque eles andavam à procura de alguém para fazer parte do filme e sugeriram o meu nome, mas foi uma experiência única, posicionar, nunca pensei que fazer um filme desse tanto trabalho, tanta coisa, tanto corta, tanta repetição, mas foi assim, horas e horas de filmagens, mas valeu a pena. E depois a gente ir ao cinema e ver numa sala de cinema o nosso filme a ser projetado é extraordinário, pronto. E também outra coisa, vai sair em breve um videoclipe dos Kings, que foi uma banda que se formou com Quem Matou Laura Paula, e pronto, eu vou ser uma das protagonistas do videoclipe, por isso em breve também vamos ter Ana de Carvalho num videoclipe. Portanto, teatro, cinema e música. O filme que a Ana falou, ela depois acabou por dizer Quem Matou Laura Paula, o filme que tem estado por aí em algumas salas de cinema da região e em alguns auditórios também, e deve continuar a ser exibido. Sim, já passou também pela nós, não é? Penso que em breve vamos ter boas novidades. Muito bem. O teatro foi uma colaboração, pelo menos a última, com o Grupo Teatro Centro Cultural Ordelense. Exatamente. E já não me recordo o nome da peça. Os Pelintras. Os Pelintras, exatamente. Foi antes da pandemia, não foi? Que foi muito bom. Foi muito, muito bom. Eu lembro-me quando fui ao Pinhão, exatamente, estava com uma pneumonia, mas mesmo assim, ator ou atriz que é atriz, se tiver que desmaiar em palco. Não aconteceu, mas não aconteceu. Não aconteceu. Atendendo que falamos um bocadinho de cinema, desses 3 romances, se amanhã a Universal Studios chegasse ao pé da Ana e lhe perguntasse, vamos fazer um filme seu, qual dos 3 romances é que dava? Lá me está a pôr outra vez em caminhos atravessados. Eu acho que sei a resposta a esta, mas vou deixar a Ana responder. Para filme, sim, sinceramente, punha o Ódio de Morte. Pronto, era aí que eu tinha o meu dinheiro. Para filme, punha o Ódio de Morte, porque acho que realmente tem ali muito sumo. Este é um livro mais sentimental, o outro é aquela vertente policial, dá-lhe ali outro sabor. Outro interesse, outra... Acho que para filme, se me dissessem, eu dizia-lhes de caras, se é para ser sucesso, Ódio de Morte. Ok, isto é no mesmo sítio onde gravaram a Velocidade Furiosa, portanto a Ana mora lá perto, portanto é só virem cá, tem muito mais interesse até do que carros a voar pelos viadutos da A24. Exatamente. Que eu ainda não vi, mas também não estou com grande curiosidade em ver. Também ainda não vi, por acaso, mas também dizem que tanto tempo de filmagens para 3 minutos de cenas, acho que é 3 minutos e pouco. Pois, e nós foram quase 3 semanas sem autoestrada, não é? Pronto, exatamente. Fantástico. Ana, com a escrita liberta os seus sonhos? É quase como uma terapia escrever. É uma terapia e eu acho que muitas pessoas que às vezes, eu não quero tirar clientes aos psicólogos, longe de mim, está bem? Eles mandam a malta escrever. Prontos, mas é assim, longe de mim, até porque a maior parte dos psicólogos só escreve também enquanto os pacientes estão a falar, não é? Se calhar estão a tirar notas, para escrever um livro. Não, mas é assim, mas se calhar para mim, acho que depois de um dia de trabalho, chegar a casa, pegar num computador e começar a escrever, sim, para mim ajuda-me a relaxar. Por isso acredito que realmente escrever será uma terapia. Vamos ao nosso contrarrelógio, que não é terapêutico, mas é atribulado. Pelo menos faz pensar, às vezes. 1 minuto, contrarrelógio. Qual é o seu livro favorito? Agora vou dizer Em Busca de Justiça. Não precisava de ser dos seus. Qual ou quem é a sua inspiração? Mas tem que ser dos meus, então. Claro. Ia vender fantástico. Agora. Pronto, depois descontamos aqui 10 segundos. Qual ou quem é a sua inspiração?
Gosto muito de Isabel Steele. Quem é a sua referência literária? É Isabel Steele. Conto infantil ou romance? 7 dias, 7 contos. De todos os personagens que criou, qual gosta mais? Gosto da Mara. Vila Real ou Ribeira de Pena? Vila Real. Qual é o seu maior sonho? Ser feliz. O que é a faz feliz? Sorriso do meu filho. Que livro ainda quer escrever? Todos. E qual é o seu local favorito na região? Galafura. Apesar do atropelo de 56. 10 segundos, portanto não são 56, são 46. Isto é quase o melhor tempo que nós tivemos cá. É? Quase. Tivemos aí uns 38 segundos. Apesar de eu ter atropelado a Ana durante 10 segundos na primeira pergunta. Não, mas a Galafura. Galafura. É onde é que sinto assim mesmo aquela... É lá que vai para começar a escrever, não? Às vezes. É. Às vezes, sim. Mas é um sítio onde é que me sinto muito bem mesmo. Sinto aquela paisagem, o Douro, acho que tem tudo. Acho que lá tem tudo. Agora até tem restaurante e tudo, não é? Sim. Por isso acho que tem tudo. Acho que não falta lá nada. Tem mesas para a gente fazer o piquenique, por isso acho que está tudo. Ana, onde é que se vê daqui por 10 anos? Daqui por 10 anos a escrever livros. Espero que com menos distância, que agora que não vai fazer uma paragem tão grande de 2018 para 2023 foi uma paragem muito grande, mas espero continuar a escrever livros, espero continuar a lutar pelas causas em que acredito, espero continuar a ter os amigos que tenho desde sempre e que espero continuar a tê-los daqui a 10 anos e a ser feliz. Já começou a escrever o próximo? Não, Mas já pensou? já pensei, já tenho história, confesso. Bom, então não vai demorar Ainda muito não é tempo. sequela. Ainda não. Ainda não. Nós hoje estivemos a falar com a Ana de Carvalho. Ela vai no próximo domingo apresentar Em Busca de Justiça. Hoje levantou-nos aqui um bocadinho do véu de uma história que tem mulheres fortes que vivem as histórias e as incidências que qualquer um de nós poderia viver e que no fim tem uma lição para aprender. Ana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter estado connosco esta noite. Obrigada obrigada a vocês, os dois. Muito obrigada, foi um gosto conversar consigo e ficamos à espera, eu pelo menos fico, o Luís também, do livro da poesia. E voltamos a recordar, Museu da Vila Velha, domingo. O programa vai para o ar a segunda-feira, mas também ao domingo de manhã, portanto, às 5h30, a Ana de Carvalho vai lá estar, vai assinar os livros todos que pedirem, vai vender muitos e vai ser um sucesso enorme. Muito obrigado, Ana, mais uma vez. O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. A apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. E todas as semanas está disponível no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, YouTube, sabe Deus onde mais. Até para a semana. Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado desse lado. Nós voltamos para a semana.